Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está nesse movimento de prosperidade, crescimento, esse movimento de start. Bora startar esse sabadão aí? Chega aí falando, bora startar nesse sabadão. Alguém falou o seguinte, vai doer, já sei. Lembre o seguinte, que desbloqueio é como um remédio amargo. No primeiro momento você não quer mexer nisso, nem experimentar, mas depois vai fazer um bem danado. Era como a sua avó falava o seguinte, ó, toma que vai fazer bem. É exatamente isso daí. Seja muito bem-vindo, já chega aí dando aquele bom dia especial. Cheguei dando aquele bom dia especial. Eu quero falar com você hoje é exatamente sobre esse teu cérebro e como ele funciona. Só que antes disso, você que já está nesse movimento, todas as semanas, compartilhando com a gente, aperta o botãozinho de like, aperta o botãozinho de like e pega esse flechinho aí e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Pega lá, compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Depois que você fizer isso daí, fala o seguinte: já transbordei. Escreve aí nos comentários, já transbordei. E a gente já vai acelerar. Eu estou pegando um texto aqui, eu quero te convidar a fazer uma leitura hoje, nesse sábado. Então coloca aí, já transbordei. Quem perdoe o fuso horário. Tiagão Salles aí, obrigado por perguntar, Tiago. É uma bagunça, mas um dia eu orei para viver essa bagunça. Um dia eu orei para viver essa bagunça. Então tem hora que tá num lado, tá no outro, e a gente só acelera e faz o que precisa ser feito. Você que já transbordou, gratidão pelo seu transbordo, entendeu o seguinte: todos os dias existe uma cicatriz que ela precisa ser fechada. O que é essa cicatriz, Thiago? Você sabe que a pele ela tem 7 camadas. Ela tem 7 camadas. E tanto uma cicatriz de machucado como queimadura, primeiro, segundo, terceiro grau, ela deve ser tratada. E é exatamente como a nossa vida. No primeiro momento, alguém vem, se conecta a nós, e conectando a nós, ele vai lá e deixa uma marca nessa pele. E essa marca, se ela não for cuidada, ela pode indo sendo mais prejudicial. Como que é isso, Thiago? Algumas pessoas hoje têm se fechado para novos relacionamentos só porque uma vez se frustrou no relacionamento lá atrás. Muitas pessoas têm se fechado para novas oportunidades só porque um dia se frustrou lá atrás com uma oportunidade e aí não se abre mais. Muitas pessoas têm se frustrado, têm se fechado para novos negócios porque um dia se frustraram lá atrás. Se fechado a novos sócios porque se frustraram lá atrás. É uma série de coisas que tem sido deixado de lado. Por quê? Porque não tiveram boas experiências lá atrás na sua vida. E me perdoe começar esse sábado, 7h18 da manhã, dessa forma, mas é porque isso vai explodir o seu coração e a sua mente o dia de hoje. Se você me permitir, essa live de hoje, ela vai explodir a sua mente, vai explodir o seu coração, porque é o que você vai precisar. Vai ser um remédio amargo. O dia de hoje vai ser um remédio amargo. Como a sua avó falava, o seguinte: toma que vai fazer bem. Algumas pessoas têm deixado de viver uma vida exponencial porque lá atrás se frustraram e estão vivendo muito mais a sua atenção no passado ou com a cidade do futuro do que realmente desenvolvendo e fazendo aquilo que precisa ser feito. Então eu estava falando o seguinte, algumas pessoas chegam até você e elas criam marcas de relacionamento. Todas as pessoas, seja namorada, namorado, amigo, amiga, chefe, colaborador, filhos, pais, tios, parentes, todas essas pessoas que têm um relacionamento com você, elas vêm e elas criam marcas desse relacionamento. O que acontece? Toda cicatriz, toda queimadura que acontece na sua pele, independente da profundidade, ela precisa ser tratada. Toda uma vida com disfunção, ela merece e deve ser tratada todos os dias. O que acontece? Qual que é a diferença do machucado ou da queimadura da primeira pele ou
no 7º nível. É a intensidade que aconteceu esse fato. A intensidade do relacionamento é que vai deixar uma marca mais profunda ou uma marca mais superficial. Só que todas elas vão ficar ali e deixar essa marca. Por que eu estou te falando isso? Porque existem características na sua vida hoje que elas foram geradas não por você, mas por pessoas que tiveram um relacionamento com você. Ocasiões externas, situações externas foram lá e geraram uma marca e traumas do seu passado. E o que acontece que eu quero que você entenda, e é por isso que a gente precisa falar nesse sábado sobre isso. Se você tratar e formar aquela casquinha depois você raspar essa casquinha, esse farelo dessa casca, ela vai colocar em outras cicatrizes, vai ajudar a cicatrizar outras pessoas mais rápido. Quer dizer, que as suas experiências, boas ou ruins, elas vão auxiliar outras pessoas a receber a cura também. E a gente já vai entrar no assunto sobre vício, só que eu preciso que você entenda isso, porque isso vai destravar a sua vida hoje. Algumas pessoas estão passando durante a vida e elas fazem o quê? Elas não aproveitam todas as oportunidades que têm. Porque elas se fecham dentro do seu mundo falando o seguinte: eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto de fulano, não gosto de fulano. E se esquecem de aproveitar o melhor das coisas. Quando você fala sobre ressignificar as coisas do passado e você realmente começar a existir, e quando eu falo existir, é entrar em cena, não ser mais um coadjuvante da vida, mas começar a entrar em cena, porque alguns de vocês têm sido coadjuvantes da vida de outras pessoas, e muitos ainda coadjuvantes da sua própria vida, onde existem pessoas que são seus protagonistas. Às vezes é um colaborador no seu time, da sua empresa, ele está sendo protagonista na sua empresa. Por quê? Porque ele tem te tirado do centro das suas emoções. Às vezes o seu cônjuge tem sido o protagonista da sua vida. Às vezes o seu chefe tem sido o protagonista da sua vida. Às vezes seus amigos, relacionamento, eles têm sido protagonistas da sua própria vida. Só que você foi chamado não para ser um protagonista da sua vida. Você foi chamado para ser o ator principal. E aí vem cá o seguinte. Só que essa marca que está aqui tem te afastado de outras pessoas que você fala o seguinte. Igual aquele ditado que diz: gato escaldado tem medo de água quente. Medo de água fria. Acho que é esse o ditado, né? Quer dizer, se machucou com alguém, você tem se fechado dentro de uma armadura. O Henry Ford, ele fala uma coisa que é incrível. Ele fala o seguinte: eu prefiro confiar em todas as pessoas e me frustrar com algumas do que não me relacionar com elas. Se você não começar a cuidar dessa cicatriz, desse relacionamento, dessa pessoa que veio, e se for intensa ou não, deixou marcas, você precisa tratar. Porque eu vou te falar o seguinte: você sabe como que um soldado romano ele recebia qualificações no exército? Ele subia de patente no exército pela marca e quantidade de marcas no seu corpo de guerra. Um soldado romano, ele era promovido dentro do exército romano pela quantidade de cicatrizes que ele tinha, que eram as marcas da guerra. Olha só que massa. A galera tá perguntando sobre o La Casa, já já vou falar sobre o La Casa, presta atenção, já já eu falo sobre o La Casa. Quem tá afim de entrar no La Casa, escreve aí, já estou no La Casa, escreve aí, já estou no La Casa, deixa eu só ver, que daí eu falo ou não falo, ou depois eu mostro o site para vocês aí. Escreve aí, já estou numa casa. E aí, os soldados são promovidos pela quantidade de marcas. Por que a quantidade de marcas? Mostra o quanto ele esteve nas guerras e o quanto essas guerras o fizeram crescer. Por quê? Porque toda a guerra vai te fazer crescer. Existem momentos que você vai viver em paz, existem momentos que você vai viver em guerra. E as guerras vão te trazer novas habilidades. Quanto mais você avançar, presta atenção no que eu vou te falar, quanto mais você avançar, mais você vai ser promovido. Quanto mais você vai ser promovido, mais exércitos você vai receber. Então você manda, imagina um exército, vai lá, você
na qualidade general, você fala o seguinte, ó, toma aqui esse armamento e vai lá para a guerra. Aí a pessoa foi lá para a guerra, voltou com a vitória da guerra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais armamento para essa pessoa, porque se com pouco armamento ela voltou com vitória, imagina com mais. Aí eu vou lá como general, vou lá e dou mais equipamento para ele. Ele vai para a guerra, tem a vitória, volta. E quando ele volta, eu falo o seguinte, você foi muito bem naquilo que você fez. Então toma aqui mais exército. Aí eu coloco mais homens na mão dele. Ele vai lá e ganha a vitória. Aí eu coloco a cavalaria, eu coloco a companhia, eu coloco a força aérea. E todas as vezes que ele volta com mais vitórias, eu vou só colocando mais e mais e mais armamento. Esse é você. E quando vai saindo nas guerras, voltando com as experiências, você é promovido, mas não é promovido externamente, você é promovido internamente. A sua forma de pensar, a sua forma de viver, ela começa a expandir todos os dias. Todos os dias. O que eu quero começar a te falar é que você precisa mudar a sua forma de pensar todos os dias. Vamos ler um texto aqui. Deixa eu ler um texto com você. Pega aí a sua Bíblia. Lá em Romanos, coloca aí. Romanos 13, Romanos 12. Coloca aí, Romanos 12. A gente vai ler um texto e a gente já vai falar sobre. Ó, Romanos 12 diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Se entregar como um sacrifício vivo na sua forma de pensar, na sua maneira de viver. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Você que não está acostumado a ler a Bíblia, eu estou trazendo um texto que está escrito lá em Romanos, que é a parte do Novo Testamento. Eu estou trazendo ele só porque existe, só para você entender o contexto de eu estar trazendo a leitura da Bíblia no sábado de manhã, talvez você não saiba o que está acontecendo. É que existe, a pessoa que escreveu esse texto que eu estou lendo é chamado o apóstolo Paulo. Ele tinha dupla cidadania e ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma maneira de pensar diferente. Ele era um cara muito benquisto, um cara muito grande na sociedade, e ele teve que enfrentar toda uma sociedade. Por quê? Porque ele teve uma restauração da sua mente, da sua maneira de pensar. E ele começou a levar isso para as pessoas de Roma, no primeiro momento, e depois ele deu a volta ao mundo antigo, pregando essa mudança de mentalidade. E ele fala o seguinte: Ei, se entregue como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é uma verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivam as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Ele só falava o seguinte para as pessoas: mude a sua forma de pensar todos os dias. Completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, Paulo só fala o seguinte: você quer viver aquilo que é bom, perfeito e agradável? Mude a sua forma de pensar todos os dias. Porque se você começar a mudar a sua maneira de pensar, e a maneira de pensar ela é mudada através daquilo que eu enxergo, de como que eu capto o mundo, se você mudar a sua maneira de pensar todos os dias, você vai viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Viver uma metanoia, o significado da palavra metanoia é a mudança de rota. O comandante da tropa de Roma, ele falava o seguinte: quando ele dava o comando de metanoia, era parar de marchar e fazer 180 graus e seguir em outra direção. Metanoia significa isso: eu venho marchando, eu recebo o comando de metanoia, eu paro e vou para o outro lado. Não é eu paro de fazer o que eu estava fazendo, não, eu paro de fazer o que eu estava fazendo e marcho para o lado oposto. Não é somente parar de fazer o mal, é começar a fazer aquilo que é bom. Não é parar de falar besteira, é começar a falar geração de vida, gerar vida através da sua língua. Não é somente parar com os velhos comportamentos, é criar novos comportamentos. Isso é metanoia. Metanoia não é simplesmente parar de fazer aquilo que estava sendo feito. No significado da raiz, não é parar a sua trajetória. Não, é parar e marchar para o lado oposto. Era isso que um comandante romano fazia com a sua tropa.
A mudança de mentalidade para você viver aquilo que é bom, perfeito, agradável. Você que está aqui, fala o seguinte: bora marchar para o outro lado. Escreve aí, vou marchar para o outro lado. O lado oposto de tudo aquilo que você vinha fazendo. As cicatrizes não te permitiam se relacionar com outras pessoas, porque você falava, não quero que ninguém toque nessa cicatriz, ninguém mexa nela, ninguém crie outras cicatrizes. E isso não tem te permitido avançar em crescer em estatura e crescer em sabedoria todos os dias. Ei, presta atenção, você que acordou cedo nesse sábado, para receber uma direção para que você possa ainda prosperar ainda mais nesse sábado. Ei, é começar a marchar para o lado oposto. Por que a gente vai falar sobre tratar os vícios, e eles devem e merecem ser tratados? É para você começar a ter uma nova consciência. Só faz isso quem começa a marchar para o lado oposto. Ei, presta atenção. Só faz isso quem começa a marchar para o lado oposto. Tratar os vícios no primeiro momento é você tomar a consciência que existe um vício na sua vida. Todos nós somos viciados. Talvez você olhe só de forma positiva, negativa, mas todos nós temos vícios. Como assim, Thiago? E esses vícios, eles são químicos no nosso organismo. Presta atenção. Todos os nossos vícios emocionais, eles são químicos. Por exemplo, alguém que tem vício do cigarro, além do vício químico, é o vício do comportamento. Alguém que é viciado em pornografia, além do vício químico, é o vício do comportamento. Alguém que é viciado em bebida, além do vício químico, que é gerado, o vício de comportamento. Alguém que é viciado em contribuir com outras pessoas, existe o físico, existe o comportamental. Ei, presta atenção. Para você que quer marchar para o outro lado, mudar a sua maneira de pensar, todos nós somos viciados e o primeiro passo, o primeiro nível, o primeiro degrau de curar os vícios é a autoconsciência. O problema é que o viciado ele fala, não sou viciado, eu controlo o meu vício. Uma vez eu conheci uma pessoa que fumava há mais de 15 anos e aí eu falando com ela, ela falou, eu não sou viciado, eu fumo há 15 anos e quando quiser eu paro. Ela fumava há 15 anos e não era viciada. O problema do vício é quando você não tem consciência dele. Vício da pornografia, vício do adultério, da bebida, das drogas, da mentira, do roubo. O, o primeiro fator de mudança é a consciência. Então vamos lá, vamos entender o seguinte: o que acontece com o vício no nosso corpo? Nosso corpo é uma farmácia. Toda vez que você faz algo, existe uma reação bioquímica no seu organismo. Se você abraça, tem uma reação bioquímica. Se você xinga, tem uma reação bioquímica. Se você fuma, tem um... Alguém perguntou como deixar o vício do tabaco. A gente já vai falar sobre isso. Como tratar esses vícios. Se você fuma, tem uma reação bioquímica. Se você mente, tem uma reação bioquímica no seu organismo. Você precisa entender que nós somos seres biológicos, químicos, físicos. A natureza está em nós. E tudo aquilo que nós fazemos gera essa reação bioquímica no nosso organismo. Então imagina que o seu organismo ele é um laboratório. Com várias poçõezinhas, já entrou no laboratório, você tem várias poções de várias substâncias. E durante todo o seu dia, você está misturando essas substâncias. Para fazer o quê? Buscar a felicidade. Presta atenção. O auge do teste no laboratório é buscar a felicidade. E aí você passa a sua vida inteira, todos os dias, testando todas as substâncias. Fazer mais dinheiro, um trabalho novo, uma viagem, um vício, um cigarro, uma bebida, uma mentira, um amigo, uma festa, uma oportunidade. Todos os dias, cada uma dessas são substâncias que você vai misturando para conseguir o quê? Na grande experiência, viver a felicidade. Só que isso tem muito mais a ver com a identidade do qualquer substância que você vai mexer e experimentar. Então, dentro de você existe essa reação bioquímica a cada coisa. Por exemplo, quando você toma um susto, quando você vê algo, o seu cérebro primitivo ele fala o seguinte: não, vamos proteger, vamos ficar aqui. Quando você abraça alguma coisa, o seu corpo é inundado de algo chamado ocitocina.
Quando você olha nos olhos de uma pessoa, o seu corpo é inundado disso. Quando você dorme bem, o seu corpo é inundado de serotonina, melatonina. Quando você xinga, quando você está estressado, o seu corpo é inundado por um outro hormônio feromônio, que é o cortisol. Então, o que nós estamos todos os dias no laboratório fazendo novos testes para buscar a felicidade? Ah, Thiago, quando eu fumo, eu fico mais tranquilo. Na verdade, o que você faz é um programa de mindfulness, que é uma meditação e é uma respiração. Nada tem a ver com o cigarro de te acalmar, mas tem a ver que você sai do rolê e você começa a respirar. Não é esse o fluxo do cigarro? O que é o mindfulness? O mindfulness é uma meditação. É exatamente isso. Quer dizer, a pessoa fala, eu me acalmo quando eu fumo um cigarro, eu me acalmo quando eu tomo um copo de bebida, eu me acalmo quando eu uso drogas. Na verdade, você está saindo do fluxo agitado da vida, indo para um lugar, concentrando em si e fazendo uma respiração. Esse é o primeiro ponto para você começar a entender. Então eu preciso que você entenda nessa manhã que todo cérebro ele é viciado. O seu cérebro ele vai ser viciado. Só que a minha pergunta é: o vício que está instalado nele é positivo ou é negativo? Todos são viciados. Por exemplo, você que é viciado em esportes, é um vício? Só que para algumas pessoas pode ser um vício positivo. Alguns são viciados em viagens. É um vício? Pode ser positivo ou pode ser negativo. Depende do nível e intensidade desse vício. Se isso te leva a crescer, se desenvolver, ou se isso leva à morte sua e de outras pessoas. E presta atenção. Grande abraço, Narene. Fico muito feliz com o teu depoimento. Presta atenção. Todos nós somos viciados. O que eu preciso é pegar todos os vícios negativos e substituir por novos vícios. O Thiago falou aqui, vício de juntar dinheiro. A pergunta é, esse vício ele é positivo ou ele é negativo? Não só juntar, você tem usufruído do dinheiro, você tem investido, você tem doado para as outras pessoas, você tem multiplicado seu patrimônio, ou simplesmente tem sentado em cima, está sentando em cima do dinheiro? A procrastinação era um vício desgraçado que não é para sua defesa. Ou no primeiro momento o cérebro fala: não, vamos nos defender, não vamos fazer, vamos ficar aqui quietinho. Mas não, ele não é positivo. Então vem cá, vamos ao seguinte. Primeiro fator, a gente já sabe que nós somos uma farmácia bioquímica que gera várias reações. E lá dentro eu tenho várias substâncias que eu vou misturando. Aí eu busco nos amigos umas substâncias para buscar felicidade. Eu busco no trabalho uma substância, eu busco nas drogas, eu busco na bebida, eu busco na mentira, vários substâncias para ter uma reação de felicidade no meu organismo. Então existe vício, positivo e negativo. Qual que eu vou tratar primeiro? Os negativos. E como que eu trato os vícios negativos? Substituindo por novos vícios. Por exemplo, você que está viciado na pornografia, você vai notar que os vícios, eles têm horários e comportamentos. Você quer vencer a pornografia, você precisa mudar o seu comportamento. Poxa, eu assisti a pornografia todos os dias que eu estou sozinho em tal horário. Então é o seguinte, tal horário você não vai ficar mais sozinho. Você vai sair daquela situação que te leva ao vício. Presta atenção. Vício é como um hábito. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora que vai fazer sentido para você. Existem hábitos bons e hábitos negativos. Por exemplo, se você tem o hábito de comer açúcar e isso te faz mal e você quer substituir, o que eu preciso fazer? Eu preciso dificultar esse hábito. Como assim dificultar esse hábito? Você precisa tirar todos os doces da sua casa. Aí você vai lá, abre uma porta, não tem. Abre outra porta e você começa a buscar e não tem. Tá à vontade de comer um doce? Vai no mercado e compra uma barrinha pequena que ele já vai te saciar. O teu cérebro fala o seguinte: não, tem um estoque de doce lá. E aí eu preciso fazer o quê? Substituir por um vício positivo. Talvez o vício de comer frutas.
Vício comer frutos. O que eu preciso? Com os vícios positivos, eu preciso facilitar eles. Ei, presta atenção. Eu facilito. Então eu tenho na geladeira porções de frutas picadas. Frutas que eu gosto. Frutas que me fazem bem. Frutas frescas. Eu facilito. Então eu chego lá, quero comer um doce. Aí chego e falo o seguinte: ixi, não tem. Aí eu olho na geladeira, tem uma fruta ali me esperando. Aí eu vou lá e falo: não, isso aqui é bom. Tem um vício de assistir, alguns de vocês ainda têm vício de assistir televisão e perdem horas da sua vida com coisas que não são produtivas. O que você precisa fazer? Lembra do hábito positivo e do negativo? Vício positivo, vício negativo? Então você quer criar bons hábitos, você precisa facilitar. Por exemplo, quando eu estava correndo ano passado, todos os dias 5 km, a gente colocou para correr às 4 horas da manhã. Então eu, o Pablo e o Nézio corríamos às 4 horas da manhã 5 km. Falar, muitos dias eu não queria nem levantar. Então, quando eu ia dormir tarde, por causa de uma palestra, por causa de alguma coisa, eu já dormia com a roupa do treino seguinte. Eu ia dormir 2, 3, 4 horas, eu já dormia com a roupa do dia seguinte. Então, eu fazia o quê? Eu já colocava a roupa e eu ia fazer o treino, ia fazer a corrida. Isso facilitava um hábito positivo. Porque imagina, acordar e falar, não, vou ter que escolher roupa ainda. Aí você fala, não, não, hoje não, só hoje. Deixa quieto. Então, os hábitos positivos e negativos, eles devem ser o quê? Todo hábito positivo facilitado e todo hábito negativo dificultado. Você que é viciado em televisão, por exemplo, pegue o controle da sua televisão, tira as pilhas, coloca a pilha, uma pilha de um lado, outra pilha do outro. Quando você for sentar naquele hábito, às vezes inconsciente, de sentar no sofá para ligar a TV, você vai pegar o controle e vai falar: putz, cadê a pilha? Não, a pilha tá lá e outra tá lá, eu tenho que achar. Não, deixa pra lá, não vou mexer com isso. Porque se você tem um hábito negativo de sentar e ficar perdendo horas na televisão, você senta, pega o controle, pô, liga, e já alimentou um hábito negativo de forma muito fácil. Mas se você tiver aqui que ficar caçando as pilhas, vai te gerar um trabalho, você fala, isso daí nem é tão bom. E o vício negativo, a gente está falando como tratar os vícios. Você que está chegando depois, a gente está falando como tratar os vícios. Você chegar e tem que dificultar os vícios positivos e os vícios e facilitar aqueles que são vícios positivos e dificultar os vícios negativos. Então, qual que é o grande convite para você todos os dias? É falar o seguinte: eu preciso da consciência. Então, lembra, o primeiro passo do vício é entender qual é a consciência. Quando eu entendo qual é a consciência, eu falo o seguinte: não, existe coisa que eu preciso mudar. Quando existe algo que eu preciso mudar, eu começo a fazer o seguinte: deixa eu facilitar os vícios positivos e dificultar os vícios negativos. Eu faço uma substituição. Por exemplo, você que é viciado em pornografia, que eu estava te falando isso, você precisa dificultar esse vício. E como que eu dificulto um vício, Thiago? Por exemplo, você que é viciado em ficar toda hora pedindo comida industrializada, tira o aplicativo do seu celular. Você que é viciado em pornografia, vai lá e tira qualquer aplicativo, qualquer site, bloqueia os sites que te levam a fazer isso. Por quê? Porque toda hora que você sentir o impulso do vício, e isso é químico, presta atenção, todo impulso de qualquer vício, ele é químico, porque o seu organismo lá dentro, ele está querendo misturar as substâncias, lembra do laboratório, misturar as substâncias, todos os dias misturando substâncias para buscar a felicidade, o alívio, o prazer. E aí, quando essa reação bioquímica bate, fala o seguinte: eu preciso procurar a pornografia, eu preciso procurar a bebida, eu preciso procurar as drogas, eu preciso procurar a mentira, eu preciso procurar o roubo. O seu organismo, ele grita quando tem essa abstinência de substâncias, e aí você vai lá e executa. O que eu preciso? Dificultar. Então, você que é viciado em pornografia, existem horários onde isso acontece. Você precisa fazer o quê? Substituir por novos vícios. Poxa, todo dia à tarde eu ficava em casa e eu fazia isso. Então, todos os dias à tarde você vai arrumar um exercício para fazer. Por exemplo, vai viciar em exercício. Vai gerar dopamina no seu organismo. Então, eu estava lá e sozinho, 3 horas da tarde, que era quando executa o vício, vai lá e arruma um exercício às 3 horas da tarde. Não, o meu problema é na parte da manhã. Então, já acorda na manhã e vai fazer exercício. Vai fazer uma leitura. Vai substituir. Ei, presta atenção.
vai substituir esse vício negativo por um vício positivo. Tiago, preciso ir no médico? Se você acredita que o seu vício precisa de um acompanhamento médico, sim, você precisa ir lá. Você precisa entrar com armamento. Imagina que você está entrando numa guerra agora. Uma coisa é você entrar com um revólver 22. Outra coisa é você entrar com um exército completo. Por terra, por mar e por ar. A minha pergunta é, talvez se você for um Rambo, você consiga vencer a guerra com um revólver 22. Se você não for um Rambo, eu te aconselho a entrar nessa guerra com o maior arsenal que você tem, para não ter medo, não ter problema de voltar atrás. É para você entrar no novo território e ganhar esse novo território. Então você vai começar a fazer o quê? Vai falar o seguinte, somente hoje. É o driver que você vai instalar para o seu cérebro. Somente hoje. O problema do viciado é que ele olha e fala o seguinte, minha vida não será a mesma sem esse vício, eu não vou conseguir ficar 40 anos sem esse vício. Ei, presta atenção. É só hoje. Vencer o vício, tratar o vício, é só no hoje. Presta atenção. Não é sobre o ontem e nem sobre o amanhã. É somente sobre o hoje. Então escreve aí. Só hoje. Escreve aí. Hashtag só hoje. E presta atenção, existem vícios positivos que eles podem caminhar para um vício negativo. Existem vícios positivos que podem caminhar. Por exemplo, fazer exercício. Você fica tão viciado que começa a prejudicar os seus relacionamentos em casa. Isso é um vício positivo que começa a se tornar um vício negativo. Quando você começa a instalar o driver de só hoje, você vai entender o seguinte, que é muito mais fácil você vencer o hoje do que pensar nos 40 anos da sua vida. Para a gente começar a finalizar aquilo que nós estamos falando, contextualizando tudo isso, desde a cicatriz que eu comecei a falar mais cedo, até o laboratório misturando as substâncias, falar o seguinte para você. O primeiro fator de mudança de vícios, ou a cura, ou o tratamento desses vícios, é tomar consciência. Eu tomo consciência que eu sou viciado. Todos nós somos viciados quimicamente. Nosso organismo, ele tem uma farmácia, e tudo aquilo que eu faço e vivo, ele gera hormônios e feromônios de prazer, de alegria, de ação, de felicidade, de amor. E todos os dias eu estou buscando misturar essas substâncias dentro de um laboratório que chama meu corpo, dentro desse laboratório, para buscar o quê? A substância real, que é a felicidade. Todos estão buscando isso, mas a felicidade não está na mistura dessas substâncias. Então algumas pessoas estão lá misturando os vícios das drogas, da bebida, da prostituição, do adultério, do roubo, da mentira, misturando várias substâncias para buscar a felicidade. Então, o primeiro fato é, deixa eu tomar consciência, tomei a consciência, entendi que existem vícios positivos e negativos. O que eu preciso fazer com os negativos? Dificultar os negativos e facilitar os positivos. E fazer o quê? Uma substituição dos vícios negativos por vícios positivos. Eu tinha vício na televisão, eu vou ter vício em livros. Eu tinha vício na pornografia, vou ter vício no esporte. Eu tinha vício de falar mal, vou viciar em falar bem, vou começar a transbordar. Por exemplo, aquilo que nós vivemos, o que o Marcelo nos ensina, mais transmite seja viciado em transbordar. O que eu mais gosto é em todos os momentos estar ensinando e falando para as pessoas. É um vício isso. Por quê? Porque lá atrás eu tinha o vício de ficar calado. Presta atenção, eu tinha um vício de ficar calado. E me perdoe de falar com você sobre isso no sábado, mas é para que você pegue todo esse conteúdo, tudo que foi falado, isso gere uma transformação em você e você aplique isso na sua vida. Então é o seguinte, qual é o código de hoje? O código de hoje é: eu preciso vencer o meu vício só hoje. Como tratar a procrastinação? Vença ela só hoje. O que é procrastinação? É não fazer aquilo que precisa ser feito. Procrastinação é fazer aquilo que precisa ser feito. E aí você fala, não, depois eu faço. Não, vai lá e vence ela só hoje. E amanhã, Thiago? Como que vai ser amanhã? Amanhã é o problema de amanhã. Presta atenção e pega um outro código para você. O seu problema de amanhã
é um problema do seu eu de amanhã. Quando você está em crise em alguma coisa e fala, não sei o que vai dar lá na frente, fala o seguinte, isso é um problema para o meu eu de amanhã. Porque o seu eu de amanhã, ele vai ser muito melhor do que o seu eu de hoje. Por quê? Porque você empilhou, dia após dia, mais habilidade, mais talento e mais sabedoria. Você só precisa fazer o seguinte, esse vai ser um problema de amanhã e tá tudo certo. Escreve aí, só hoje, e eu vou te fazer um convite. Qual é o convite? Muitos de vocês estavam no começo da live perguntando sobre o La Casa. Quem tem vontade de estar no La Casa, coloca aí. Já estou no La Casa. Escreve aí, já estou no La Casa. Não sei quantos viram meu vídeo ontem. E eu acreditei muito, muito, muito. E olha onde eu estou hoje. Não só passando pelo La Casa, mas sendo sócio do Marçal, abrindo uma plataforma internacional em outro país. Convite para você estar no La Casa. Como que eu participo do La Casa, Thiago? O que é o La Casa? O La Casa é uma mudança de rota no nosso país e quiçá no mundo. Em várias nações acontece isso. Onde você vai explodir e aprender grandes coisas do digital. Como que eu aprendo? Como que eu participo? lacasadigital.com.br. Acompanha. Vai lá no perfil do Pablo, clica no sininho e ativa todas as notificações. Porque nós estamos colocando como você entrar no La Casa, serão 36 vagas, colocando todas as informações nos Reels, Stories, Feed, nas lives. Então ativa lá o lembrete, pelo menos essa semana aí, para você ficar conectado com isso. Você vai lá, lacasadigital.com.br ou aponta o teu celular para esse QR Code. Aponta o celular para esse QR Code e aí você vai ter todas as informações lá e você vai preencher e preenchendo você vai concorrer a uma das vagas para participar lá. Para já startar esse novo momento, eu quero te convidar a participar de um evento amanhã, domingo, a partir das 17 horas, aqui em Alphaville, que é chamado Start Digital. Eu lembro desse programa alguns anos atrás e o quanto que isso me impactou. 2020, na verdade. Eu lembro o quanto que isso me impactou, o Start Digital, e o quanto eu comecei a aprender e crescer com o Start Digital. Então, esse evento vai acontecer com o Marçal, comigo, com o Marcos Paulo, com o Nésio, com o Tássio, o Darlão, o Diego. Nós 7 estaremos junto com você a partir das 5 horas nesse domingo em Alphaville, explodindo o teu cérebro para você entrar no digital e você entender o seguinte, que grandes coisas estão para acontecer. Tá aqui, ó. Você vai digitar pablomarcal.com.br/start digital ou apontar o teu celular para esse QR Code e você vai entrar nessa página. Presta atenção. É R$50 para você participar. R$50, mais barato que uma pizza. E para te auxiliar a não só para ficar mais barato, que nem precisava disso, mas para você não andar sozinho, já sair de lá com uma agência, né? Sair de lá com várias pessoas na mesma frequência, você tem direito a levar 3 convidados, tá? Tiago, eu posso pagar R$50 sozinho. Não é sobre você pagar sozinho, é sobre você criar um ambiente e esse ambiente te proporcionar a ter novos resultados. É para isso que você vai levar outras pessoas. Não é para dividir R$50. Daria 12,50 para. Não é para você dividir. É para você criar uma atmosfera com seus amigos, as pessoas que mais fazem sentido para ir lá. Então, levar esses 3 convidados é muito mais do que dividir um ingresso. Isso aqui é só para te incentivar para você ir para uma próxima fase. Então, o convite é pablomarcal.com.br/start digital. Cai para dentro para explodir a sua mente e o seu coração. Eu te vejo daqui a pouco às 12h12 com o Marçal ou às 20h12 aqui no Instagram, no YouTube, para explodir a sua mente e o seu coração. Escreve aí nos comentários. Só hoje. Você vai viver o hoje. Tiago, amanhã eu me inscrevo no La Casa. Tá tudo certo. Amanhã talvez você não tenha controle do amanhã. Faça aquilo que precisa ser feito hoje. Tiago, eu vou deixar mudar os meus vícios, tratar os meus vícios amanhã. Tá tudo certo. Me lembra muito de uma quitanda que eu ia, uma vendinha, um comercinho perto da minha casa, que tinha uma placa que falava o seguinte: fiado só amanhã. O viciado, ele fala da cura. Não, eu vou tratar isso só amanhã. E aí todos os dias, só amanhã, só amanhã, só amanhã, só amanhã. Esse amanhã nunca chega. Então bora explodir. Te vejo no domingão,
amanhã, a partir das 17 horas, aqui em Alphaville. Fechou? Tamo juntos até depois do fim, que você continue sendo sal e luz por onde passar, por onde caminhar. Sinta-se amado por mim, assim como eu me sinto amado por cada um que dedicou esse sábado a aprender, se desenvolver e ser uma pessoa muito maior. Tamo juntos. Tchau, tchau, gente. Valeu, até mais. Vai cuidar da sua vida e vai tratar esse vício aí. Ó, aproveita, já entra aqui no Start Digital. Eu vou derrubar a live agora e você já entra aqui, ó, Start Digital. pablomarcal.com.br/, Start Digital. Vai lá, entra aí. Tchau, tamo juntos. Você não entrou ainda, você tá aqui esperando eu finalizar a live, né? Vai saindo aí, já entra no QR Code aqui. Te vejo amanhã. Bora explodir essa Alphaville. Valeu, tamo juntos. Tchau, tchau.